posse. E há outros trechos em que ele investe contra o Alexandre de Moraes, insinua que o ministro tem sangue nas mãos e tudo isso. Agora, isso daqui, ele está falando com essa ênfase própria do Silas Malafaia, que não se confunde ou não pode ser utilizado contra o Bolsonaro. É isso? Pode ser entendido como uma espécie de terceirização do ataque, como o Bolsonaro sabe que não pode ser afetado se outro xingar ou, enfim, destratar o Alexandre de Moraes, ele terceiriza o ataque ao Silas Malafaia. Pode ter sido essa a estratégia? Eu acredito que sim. Eles estão se valendo dessa história de que o Silas Malafaia não é alguém da política, ele é um religioso, e estão tentando levar em consideração essa história. Olha, ele é um religioso, é uma pessoa que não concorre a cargos eletivos, mas que está muito claro que regimenta também multidões. E aquilo que nós acabamos de exibir aqui não tem nada a ver com religião. Ele está fazendo um uso político, uma fala política, com as verdades que ele acredita, ou supostamente acredita. Então, eu acho que o próprio Silas Malafaia, em algum momento, ele corre o risco de ser responsabilizado também, porque ele fala, todo mundo conhece aquele áudio dele, aquele vídeo, que ele fala, Bolsonaro, use a sua caneta. Então, ele incita o próprio Bolsonaro a dar o golpe. Ele fala isso textualmente, use a sua caneta, o senhor é o chefe supremo das Forças Armadas, acabe com essa bandalheira. Então, tudo isso, Josias, eu acredito que pode levar, sim, a eventualmente, a depender da análise do Ministério Público, também uma denúncia criminal nesse bolo todo de pessoas que serão responsabilizadas. Veja, o 8 de janeiro, ele já prendeu, já julgou boa parte dessas pessoas que estavam fisicamente ali, mas já se chegou a financiadores e já se chegou também ao núcleo político, a pessoas que fizeram disso uma estratégia. Ninguém acordou no 8 de janeiro e foi do nada para a esplanada dos ministérios dessa forma, na Praça dos Três Poderes. Então é evidente que aquilo ali teve um planejamento. A própria ida do Bolsonaro aos Estados Unidos para chegar nos braços do povo, isso me lembrou, Josias, muito Jânio Quadros, porque Jânio Quadros tinha, a princípio, uma estratégia que ele acreditava que ele renunciaria e que voltaria nos braços do povo. Então, se o golpe tivesse dado certo, Bolsonaro retornaria ao Brasil como alguém que, olha, venho aqui resolver o problema, resolver toda a bagunça que virou o nosso país. É isso que estava colocado. Doutor Renato, o senhor acredita que o processo está chegando à sua fase final? Qual é a sua estimativa de tempo para que o Bolsonaro seja denunciado? Olha, é muito difícil falar em estimativa. Então, eu avalio o seguinte: a materialidade, a autoria dos crimes colocados estão, segundo palavras do próprio ministro Alexandre de Moraes, abre aspas, totalmente provadas, comprovadas. Então, eu acredito que aí o ministro já está dizendo exatamente que nós temos, nesse momento da história, já provas suficientes para chegar a uma condenação desses todos envolvidos, não só o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí eu penso em processo penal. Acredito que isso deve vir até agosto, julho, a denúncia do processo em que ele se torna réu, mas acredito, conhecendo um pouco o estilo do ministro Barroso, ele não vai fazer esse julgamento bem no calor das eleições. Acredito que ele vai deixar para novembro, para dezembro, para que faça o julgamento sem politizar ainda mais esse assunto, porque em outubro nós temos eleições municipais. Então, imagino, claro, não posso falar pelo ministro Barroso e nem pretendo fazê-lo, mas eu imagino que a tendência é que isso aconteça, que o ministro Barroso ele paute esse processo ainda esse ano, mas esse ano sem o período das eleições, sem essa coincidência, o período das eleições municipais, porque o Bolsonaro preso às vésperas das eleições vai levar uma emoção, aquilo que o próprio direito eleitoral fala de emoções e estados mentais aflorados do eleitor. Eu acho que isso pode ser utilizado e imagino que o Poder Judiciário não tem essa pretensão.
Professor, aproveitar a sua presença aqui para também entender a presença do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, no evento. Isso chamou a atenção, ele não ficou no mesmo trio elétrico de Bolsonaro, mas ele estava no trio elétrico próximo, e ele discursou muito rapidamente, mas ele esteve no ato. E a gente tinha a informação, né, de que ele não poderia ter contato com Bolsonaro, né? Foi uma determinação do Supremo Tribunal Federal durante daquelas operações da Polícia Federal, né, dos mandatos que eles tiveram. Como é que o senhor analisa? Quer dizer, ele descumpriu uma determinação da justiça? Foi um erro ele ter ido no ato? Como é que o senhor analisa, hein? Eu acredito que ele não chegou a descumprir, porque ele não esteve fisicamente do lado do Bolsonaro, ele não esteve fisicamente do lado do ex-presidente. Então, eles cumpriram a decisão judicial, estavam presentes no mesmo evento, só que não fisicamente juntos e também não comunicando-se uns com os outros. Então, esse que é o ponto fundamental. Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes determinou que não haja comunicação entre o presidente do PL e o ex-presidente Bolsonaro e que seus advogados não troquem informações, levem recados de uns para os outros. Então, claro que os advogados podem conversar na vida livremente, mas sem fazer a preparação de assuntos, de falas, nada disso.